Cá Dentro, Inquietação, um podcast em torno da história, dos desassossegos e dos sonhos do Teatrão, que celebra 30 anos de vida. Uma hora de conversa com as pessoas que fazem parte do percurso de uma companhia que insiste em resistir. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio desta série de conversas em torno dos 30 anos do Teatrão. Hoje connosco temos Isabel Craveiro, atriz, encenadora e diretora artística da companhia desde 2009. Nascida na Covilhã em 1973, Isabel Craveiro iniciou o seu percurso no TEUC, Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, e fez parte da segunda turma do curso de Teatro e Educação da ESEC, Escola Superior de Educação de Coimbra, onde se cruza com nomes como António Mercado, António Fonseca, Clóvis Levi ou Marco António Rodrigues. Em 2001 começa a trabalhar com o Teatrão. Já são mais de 20 anos associados à companhia. Olá, Isabel. Ainda te lembras de como é que começou essa relação com o Teatrão? Lembro-me muito bem. Começou com um casting para um espetáculo infantil que se chama... O Ogrezinho. Sim, o Ogrezinho. E portanto, fiz uma temporada de espetáculos no Cineteatro São Teotónio. Fizemos mais de 50 espetáculos, eu e o David Cruz. Uma encenação do Diolindo Pessoa. Uhum. Ou seja, o que é que te levou na altura a ir ao casting para tentar participar naquele espetáculo? Já conhecias o trabalho da companhia, presumo? Ou seja, já estavas em Coimbra desde ali meados dos anos 90, certo? Sim, desde 93, já estava há bastante tempo em Coimbra. Na verdade, eu estava a fazer já a licenciatura, não é? E estava a fazer a licenciatura em Teatro e Educação e já tinha tomado a decisão de mudar de vida nesse sentido. E, portanto, foi a minha primeira experiência, digamos assim, profissional. Quando vieste para Coimbra, começaste por estudar Geologia. O que é que te leva depois a mudar para o teatro? Leva-me a mudar o facto de ter vindo parar ao TEUC e ter feito um percurso dentro do TEUC que eu achei interessante, mas também muito estimulante para querer perceber bastante mais de teatro. E foi por isso que me inscrevi no curso livre de teatro que abriu. Aliás, dentro do TEUC não fui a única pessoa que se inscreveu. Eu depois acabei por ser a única que ficou. Eu e a Cláudia Pato inscrevemos-nos as duas no curso livre. Esse curso livre precedeu, na verdade, foi uma espécie de preparação para a abertura da licenciatura e e mudou a minha vida porque tive 6 meses ligada a um processo de criação que acabou por ser um texto do Brecht, A Boa Alma de Setsuan, e onde conheci uma data de pessoas que depois vieram a integrar as primeiras turmas do curso de Teatro e Educação. Foi um processo muito rico, muito transformador, não é? Foi a primeira vez que trabalhámos com António Mercado e uma abordagem muito interessante do processo de criação teatral que eu não tinha tido até então, não é? Embora considerasse que o trabalho que foi desenvolvido no TEUC naqueles anos foi muito interessante e foi até importante na história do TEUC, mas depois de facto ali o curso livre veio-me abrir um contacto com uma maneira e com uma sistematização do processo de criação que me agradou imenso e que me fez mudar de vida. Mas tu já estavas a trabalhar no Teatrão, ou seja, primeiro há esse tal curso, mas tu já estavas a trabalhar no Teatrão ou já tinhas uma colaboração com o Teatrão quando entras no curso da ESEC ou não? Não. Foi mais ou menos, foi um bocadinho antes. Okay. Foi mais ou menos ao mesmo. Eu vou primeiro para o curso livre, que dura 6 meses, e depois a seguir começo a licenciatura e julgo que no primeiro ou no segundo ano de licenciatura que eu entro nesta produção.
Tu já falaste da importância da formação, nomeadamente nesse curso rápido que antecede, de alguma forma, a abertura do curso de teatro da ESEC. São também algumas das tuas referências, não é? Os professores que depois encontraste no curso. De que forma é que o curso em si, ou seja, essa formação na ESEC, te moldou enquanto atriz, enquanto encenadora, e a própria visão de teatro, ou da tua relação com o teatro? Eu acho que aconteceram várias coisas e há um contexto que me permitiu aqui. Em primeiro lugar, estes primeiros anos do curso da ESEC, as pessoas, os alunos, eram pessoas... A grande maioria eram pessoas já com um percurso feito, que tinham experimentado ou que tinham tirado outras licenciaturas e que tinham experimentado outras coisas e que, na verdade, queriam muito fazer aquilo. Depois, não era um curso que formava atores apenas. Isto é muito importante. O desenho do curso, e foi por isso também que o António Mercado fez essa experiência do curso livre. Antes disso, conheceu um pouco também o meio teatral português, conheceu as outras escolas de formação. Houve uma preparação dele e do Manuel Guerra para este projeto, que na verdade pretendia formar pessoas com conhecimento em vários aspectos da arte teatral, não apenas na interpretação, mas também na encenação e também muito no trabalho pedagógico e no trabalho de intervenção nas comunidades, que levou aqui a um modelo que nestes primeiros anos foi muitíssimo feliz, seja pela qualidade dos docentes e pela sua experiência e pelo seu trabalho, seja também por esta maturidade destes alunos que estavam muito galvanizados para fazer isto e para depois desenvolver projetos nas suas terras, nos seus territórios, com as comunidades, já com uma experiência de que havia muito espaço para este tipo de intervenção. E, portanto, desse ponto de vista, muito diferente, aquilo que depois os outros sítios, como o Conservatório ou a ESMAI, começam a criar programas específicos com a atividade pedagógica ou com a formação na área pedagógica ou na área de intervenção nas comunidades, mas que aqui era um modelo que nós, na verdade, trabalhávamos com estas áreas todas, sem nunca deixar esta tríade que é absolutamente essencial para o pensamento no teatro, que é a interpretação, a encenação e a dramaturgia. Acabas o curso e já estás, então, a colaborar com o Teatrão. Já de uma forma, ou seja, já com um vínculo, já como ligação efetiva à companhia? Sim, tudo me foi acontecendo assim de uma maneira muito rápida e na verdade tive muita sorte, porque tirando esse casting eu nunca procurei emprego, não é? Nunca passei, nem nunca fiz um estágio. As coisas foram acontecendo. Esta possibilidade também de poder, o curso nestes primeiros anos funcionou em regime pós-laboral, as aulas eram à noite, o que me permitiu começar a trabalhar de forma regular. Então eu comecei por fazer espetáculos e depois comecei por desenvolver algum trabalho também de produção. Na altura o Teatrão era uma estrutura sem atores fixos, não era? Uma estrutura quase só de produção, muito precária. Contratava os atores para as 2 produções que fazia por ano e que eram apresentadas no Teatro São Teotónio, no Cine Teatro São Teotónio, e portanto havia todo um trabalho que era preciso ser feito de contacto com as escolas, de produção, de venda de espetáculos, de bilheteira e organização dos transportes escolares, essas coisas todas. E depois eu fui, na verdade foi-me permitido, o Teatrão permitiu-me propor coisas, e deu-me um espaço e uma abertura para poder trabalhar, e as coisas foram-se desenvolvendo a partir daí. E essa abertura, de alguma forma, também foi fundamental para quereres prosseguir o teu futuro dentro da companhia. Sim.
Sim, houve até outras hipóteses de eu ir trabalhar para outros sítios, mas o que eu achei sempre é que havia muitas coisas por fazer e ao mesmo tempo havia muito espaço para elas serem feitas. Ao mesmo tempo estar a trabalhar e estar a aplicar aquilo que de alguma forma discutia nas aulas e experimentava era muito estimulante. Eu gosto de todas as áreas no teatro. Quer dizer, a dramaturgia, escrever para mim é muito difícil, muito mesmo, e talvez o som também seja muito complicado. Mas eu gosto de todas as áreas no teatro e gosto muito de produção também. É uma coisa muito difícil, mas eu seria e sou muito feliz a trabalhar em qualquer área do teatro. Para mim foi muito... eu gosto muito também de ganhar. Tenho que confessar. Ganhar como assim? Ganhar, isto é, gosto que as coisas tenham resultados positivos. Gosto que as salas estejam cheias, gosto que as pessoas voltem, gosto que as pessoas digam que gostaram do espetáculo ou que teçam elogios ao projeto do Teatrão. Gosto mesmo. Gosto porque acho que é muito merecido, porque nós nos esforçamos imensamente, desde o início. Todas as pessoas com quem trabalhei no Teatrão, todas desde o início. Apesar de ao princípio ser um escritório e 2 ou 3 pessoas. E portanto essa ideia de que é preciso construir alguma coisa, é preciso andar para a frente, é preciso... E as coisas são difíceis, sempre, não é? Nunca foram fáceis no Teatrão, não é? Nunca foram fáceis, mas ganhar com os outros e com essa dificuldade, força para acreditar que podemos evoluir e conquistar mais espaço. Então, desse ponto de vista, para mim sempre foi muito estimulante, não te sei explicar de outra maneira. Mas, ou seja, há aqui uma procura, obviamente sabe bem esse elogio, mas sempre aqui não ficar num lugar de resignação, não é? Sempre achar que há sempre coisas a melhorar. Aliás, sou uma profunda insatisfeita sempre com tudo o que faço, e isso às vezes torna-se até difícil para as pessoas que trabalham comigo, porque há sempre coisas que podiam ser melhores e há sempre, às vezes é muito complicado isso, mas a verdade é que toda aquela energia e também de estar a viver um momento e uma experiência nova numa cidade que era muito diferente do que é hoje, em que do ponto de vista do teatro não havia as salas que existem, não havia o público que existe hoje, não havia a relação entre agentes culturais, nem a quantidade de associações que existem hoje. Já havia muitas coisas, mas a verdade é que Coimbra hoje é uma cidade que eu não vejo comparação com nenhuma cidade portuguesa de dimensão média, não é? Do ponto de vista do público para teatro. Assim, não estou a falar só do Teatrão, mas há 4 teatros na cidade e há várias estruturas profissionais e há público em todas as salas, para todos os espetáculos. Isto não é... Portanto, se Coimbra quer encontrar um motivo de se sentir bem, é com o seu público de teatro. E isso é trabalho de há muitos anos, do teatro universitário, dos espaços académicos, das companhias. Mas, ou seja, achas que essa vitalidade do teatro na cidade está muito relacionada também com essa tradição do teatro universitário? Ou não só? Eu acho que há uma coisa que alguns acasos também. Claro, há uma coisa que é fundamental, que é a regularidade. Uma cidade que tem de forma regular, por exemplo, estávamos a falar da Covilhã, não é? Que tem uma companhia de teatro, mas que me parece com uma produção que não preenche a cidade, ou não preenchia a cidade. Se há uma produção regular, se há teatro com as escolas, se há possibilidade de os mais novos começarem a fazer, a ver, a usufruir deste universo desde que são pequeninos.
se depois se há uma diversidade nas propostas e nas programações, porque também há uma diversidade muito grande de públicos e a cidade é feita de muitas cidades e de muitos sítios, então, e se há espaço para todos eles, não é? Há aqui um trabalho que me parece que nas últimas 2 décadas foi também, obviamente, da nossa responsabilidade, mas da responsabilidade deste ecossistema que se soube compreender e se soube alimentar, não é? Nós alimentámos-nos muito uns com os outros. Eu vi muitos espetáculos da Escola da Noite, vi muitos espetáculos da Benifrates, acompanhei muito o trabalho de outras estruturas, vi estruturas a nascer, vi outras, infelizmente, a desaparecer, não é? E eu acho que é preciso continuar a procurar apoiar novos projetos, novas coisas. Depois também há momentos muito felizes de festivais, bienais, programação específica para eventos que de alguma maneira também foram importantes na evolução disto tudo. E achas então que o tecido cultural de Coimbra de alguma forma tem um diálogo saudável entre ele? Acho que se evoluiu muitíssimo. Acho que sim. Acho que neste momento sim. Acho que isso não é o problema. Não é o problema. O que é que será o problema neste momento? O problema... Ou não há problema? Não sei se há assim muitos problemas neste momento, quer dizer... as estruturas profissionais, as que gerem teatros e as que são responsáveis por espaços, têm neste momento uma estabilidade financeira. Acho que isso também do ponto de vista da relação com o município tem uma estabilidade, não há grandes problemas em relação a isso. O que me parece que a cultura ou o teatro é assim, é um espelho. O teatro é lixado, não é? Porque o teatro é sempre aquela assembleia onde nós discutimos o mundo. E portanto, mais do que as condições, é preciso perceber o sítio, e não só em Coimbra, mas no mundo onde o teatro está, e que tipo de teatro é que se faz e que tipo de teatro é que se quer fazer. Essa para mim é a principal angústia e preocupação. Mas já agora ainda nos centramos sobre a cidade. Achas que às vezes falta amor próprio à cidade? Ou seja, por exemplo, estavas a falar de uma cidade com vários equipamentos culturais, várias companhias de teatro profissionais, mas ao mesmo tempo, talvez até seja uma visão mais imposta de fora do que de dentro, mas há essa visão de não se passar nada. Isto não é apenas de Coimbra, também outras cidades médias têm este problema, mas sentes que há aqui uma relação da cidade com ela própria que às vezes é conflituante? Eu acho que se calhar até é bom que haja, acho que há, e acho que isso até pode ser bom. Era o que eu ia dizer. Acho que isso pode ser bom para se mudar. Mas eu já dei para essa conversa, muito sinceramente. Eu tento muitas vezes não ligar muito a esse queixume, ou ter uma atitude de superação dessa converseta, porque aquilo que me mantém ainda com bastante vontade de trabalhar em Coimbra é uma ambição por, de facto, se poderem desenvolver aqui projetos que noutras cidades não se poderia, por vários motivos. É uma cidade antiga, tem milhares de histórias por contar, tem muitas coisas para descobrir. É uma cidade com muitas comunidades dentro dela, ao mesmo tempo é rural e é cosmopolita, ao mesmo tempo tem património, mas tem a ruralidade aqui à porta, tem um sem número de contradições que se calhar dão origem a essa ideia de que parece que
um processo autofágico de estar sempre, ou uma espécie de uma bipolaridade, não é? Ou que estamos muito excitados e que somos os maiores ou que não valemos nada. A mim estimula-me imenso. Gosto sempre de ir para os sítios menos badalados e menos e de nunca estar muito nessa ideia que já vi muitas vezes em que agora é que é, agora é que vamos ser, agora é que não sei o quê. Não. Eu acho que isso, na verdade, também é muito nosso português, não é? Porque nós nunca vemos o lado positivo, ou é preciso sempre que venha alguém de fora e valide e diga, não pá, vocês têm um Sistema Nacional de Saúde que é dos melhores do mundo em comparação com o resto do mundo, vocês têm uma gastronomia que não sei o quê, vocês têm as pessoas que sabem mais de confecção de roupa no mundo, ou que sabem mais, ou que são quase os melhores nos sapatos, ou que são... Sim, ou que sabem fazer isto ou que sabem fazer aquilo. Coimbra, em muitos aspectos, é a única. Eu acho que era preciso fazer-se mais e falar-se menos, muito sinceramente. Mas o país ou a cidade precisam de saber para onde é que querem ir e não podem continuar a ser conversas ou projetos sem consequências. Já se tentou começar esta conversa de muitas maneiras, mas tenho sempre a sensação de que depois nunca chegamos a conclusão nenhuma e que às vezes as conversas ou os projetos morrem porque as pessoas vão perdendo energia, se calhar alguma fé e alguma vontade. Sei lá, eu falo daquilo que onde tenho trabalhado mais, que é, preocupa-me muito a participação do público, preocupa-me muito, não é o público, é os públicos, não é? Há muitos públicos diferentes e preocupa-me muito que todas as pessoas, independentemente do seu nível académico ou do seu nível socioeconómico, possam ter acesso à cultura. E isso ainda é uma realidade muito clara no nosso país e nesta cidade, que também desde o início da minha atividade eu penso sempre que o teatro não interessa a ninguém. Vamos lá ver. Eu todos os dias sei quantas pessoas vivem em Coimbra e todos os dias sei quantas é que vão ao teatro ou quantas é que naquele ano destas 120 mil que vivem em Coimbra, 120 mil, sim. Quantas é que vão ao teatrão? Portanto, isso põe-me sempre com os pés na minha pequenez e na humildade que eu acho que os artistas têm que ter, não é? Para além o número de espectadores versus aquilo que é a população residente do concelho de Coimbra, essa questão do acesso à cultura, sentes que no teatrão conseguem efetivamente ter uma diversidade de públicos que vai ver os vossos espetáculos, ou é difícil assegurar essa diversidade? E quando falo de diversidade, falo em todos os aspectos, nomeadamente até da questão de classe, que normalmente é aquela que fica mais vincada nos equipamentos, ou pelo menos no público que vai ver cultura, infelizmente. Acho que podemos fazer muito mais e estamos sempre a ter ideias de outros sítios onde tocar, outros projetos onde possamos ir. Mas é muito importante criar isso com sustentabilidade, ou seja, a partir do momento que tu abres uma tampa, tu não podes depois fechá-la, não é? Então, se tu trabalhas de forma regular com o público escolar, se tu tens uma oferta permanente de formação ou de prática teatral, se começas a trabalhar com freguesias ou com as periferias da cidade, ou com populações muito específicas de um bairro, de um território qualquer que tenham, de repente não podes depois abandoná-las. Então, no teatrão, nestes últimos anos, ou nestas últimas,
Eu acho que sim, a partir de 2008 principalmente, que chegamos à Oficina Municipal do Teatro e em que o projeto pedagógico se instala e começa a crescer, mas o que tem acontecido de facto é que nós acrescentamos sempre projetos que nos levam a outros públicos e à preocupação de que esses públicos se mantenham próximos. Isso... Ou seja, não é chegar lá, fazer o projeto, adeus e até à próxima. Não. É ter mesmo em conta que o público de teatro, aquilo que nós queremos dele seja quando estão na plateia a ver um espetáculo, ou seja, de outras múltiplas formas que nós vamos inventando, que seja um público ativo, que participe nas discussões, e por isso essa diversidade também do projeto pedagógico é fundamental para que nós vamos alimentando as discussões que na verdade são o ponto de partida para criar os espetáculos e para desenvolver outro tipo de projetos. Com a Oficina Municipal do Teatro, acredito que isso seja mais fácil de desenvolver, mas já antes, ou seja, quando entraste no Teatrão já havia essa preocupação do trabalho junto da comunidade, já estava muito presente, e também acabaste também por ter essa preocupação até do próprio curso, não é? E dos formadores do curso, que também vincaram muito essa ideia, não? Sim. O Teatrão trabalhava essencialmente com a comunidade escolar, e aqui falamos fundamentalmente do primeiro ciclo. Foi um trabalho que nós continuamos a fazer. Hoje a relação também com a oferta de espetáculos mudou muito. As escolas e a forma como elas, algumas delas valorizam ou não ir ao teatro. Hoje em dia há muitas escolas que preferem que o teatro vá à escola, coisa que também fazemos e que outras estruturas e outros projetos fazem, mas para nós é essencial que a escola vá ao teatro e conheça o teatro. Porquê que é essencial? É essencial porque é uma outra experiência. Ir ao teatro é uma experiência cívica a todos os níveis e que envolve muitas coisas. Há meninos que no início têm medo do escuro, que não sabem que o teatro tem luzes. Muitos deles pensam que vão ver uma coisa como se fosse na televisão. Quando vêem os atores de carne e osso ali à frente e depois vêm as luzes e o som e todas as dinâmicas que o teatro tem e tudo aquilo que o teatro também tem, do foyer, da bilheteira, da forma como depois são recebidos, faz parte da sua experiência, não é? Enquanto de crescimento. É como ir aos museus, como ir ao cinema, como ir ver um bailado, como ver um espetáculo no espaço público. São experiências que nos ficam. E muitas vezes, se calhar na minha geração isso era mais frequente, vermos muitas coisas que não eram para a nossa idade. E que depois nos marcam imenso quando somos mais velhos e de facto percebemos aquilo que estivemos a ver. Mas agora nestes 30 anos tem sido muito interessante falar. Às vezes cruzo-me com muitas pessoas que dizem: eu já fui sua aluna, já estive nas aulas do Teatrão, eu lembro-me de quando ia com a escola ao teatro, fui sempre ao Teatrão ver espetáculos. Não é garantia de que as pessoas se tornem público, mas ajuda. Mas ajuda muito. E portanto, o Teatrão nessa altura trabalhava com o público escolar. Mas quando eu vou para o curso de Teatro e Educação, há uma consciência de que a criação artística regular, articulada com um projeto pedagógico e com uma ideia de proximidade, regularidade no trabalho,
ficam muito presentes na nossa cabeça. E houve uma data de fatores, seja a capital da cultura, uma data de coisas que aconteceram aqui, a discussão sobre os espaços, ou a construção do teatro acerca da oficina municipal do teatro, que foram questões políticas que, na verdade, viabilizaram o crescimento e a estabilidade depois dos projetos, seja da Escola da Noite como do Teatrão. E, portanto, isso criou também uma possibilidade de o projeto crescer e se afirmar naquilo que era o seu ADN inicial, porque quando o Manel e o Diolindo e as pessoas diziam que o teatro para a infância, a educação artística, esse trabalho, nós mantemos todas essas ideias que, na verdade, nesses anos eram até bem mais presentes e interessantes do que hoje em dia. Mas, ou seja, sentiste que quando a companhia quando o Teatrão deixa de ser apenas uma companhia de teatro para a infância, ou seja, e passa primeiro espetáculos para a adolescência e depois para um público adulto, sentes que isso também foi uma evolução natural, ou seja, de até acompanhar aquilo que eram os espectadores ou o público do Teatrão, e que entretanto cresce e que também precisa de consumir ou que precisa de ir ver ou quer ir ver teatro. O que é que essa decisão de alargar os públicos foi uma coisa natural, o tentar Acho que isso tem sempre a ver com as pessoas que estão nos projetos e no caso teve muito a ver com havia espaço, quer na cidade, quer no Teatrão, para se fazerem e se proporem outro tipo de espetáculos e outro tipo de desafios. Por isso eu digo que o Teatrão foi um espaço de enorme abertura para se poderem experimentar coisas, umas correram bem, outras nem por isso, é sempre assim, mas para se experimentar inclusivamente, por exemplo, o trabalho da dramaturgia para a adolescência, que era uma coisa que naquela altura não havia em Portugal, não é? Sim. E o primeiro texto que é feito e que é... o Manuel e o Diolindo trabalhavam muito com dramaturgia francófona, francesa, belga, do Canadá também, nomeadamente do Quebec, e com outros textos, claro, ou com textos originais, coisas feitas por ele, mas uma dramaturgia para a adolescência, um espetáculo para a adolescência nunca tinha sido feito. E isto coincidiu tudo com as leituras que fomos convidados para fazer no Dramate, o trabalho de dramaturgia que estava a ser feito nessa altura e uma data de novos dramaturgos que surgiram, as coisas que íamos aprendendo e que íamos aprendendo também a pôr em causa, que de alguma forma tinham ali um campo aberto para pôr em prática, e que era um laboratório. Sim. E isso tem sido até hoje fenomenal. Essa capacidade de risco ou essa vontade que eu digo... Sempre existiu. Sim, sempre existiu. Dos mais novos e dos mais velhos. E às vezes corre bem, outras vezes menos bem. Mas é assim a vida. Há alguma peça que sintas... falhamos aqui. Muitas. Algumas de forma... O quê? Ou seja, algumas delas ficas ainda a remoer sobre elas ou não? Fico sempre. Fico. Às vezes. Mas, ou seja, questões técnicas ou de peça não chegar ou da peça ter falhado naquele... Eu acho que o trabalho nestas áreas, pelo menos aquilo com que eu me tenho confrontado, há sempre coisas para... A experiência vai-te dando algum caminho, não é? Mas tu estás sempre aflito. Porque é sempre um risco e porque arriscas muito, seja com um texto ou com uma adaptação de um texto que já está escrito, ou com a direção dos atores, ou com a equipa que reúnes, as coisas... é claro que...
a experiência vai-te dando um pouco mais de caminho, mas é sempre um risco muito grande. E neste processo de aprendizagem há muitas coisas que tu percebes que não sabias ainda bem fazer, ou não fizeste da melhor maneira, ou isso é tudo, isso é a tudo inquietação normal. faz parte, O não que é? eu acho é que nós vamos crescendo juntos, não é? O que me parece também é que esta relação regular e próxima com o público, crescemos dos dois lados e o público por isso vai se tornando mais exigente, não é? À medida que tu também te tornas mais exigente com o teu trabalho, isso alimenta o público e o público também te pede e também te exige isso. Portanto, há aqui um casamento que às vezes tem discussões e problemas e coisas, mas que é essencial que as pessoas queiram continuar casadas. E já agora, quando é que percebes, bom, este casamento está a resultar? Ou seja, quando é que percebes que a coisa está a funcionar? Ou seja, que momentos... há momentos em que, ou seja, para além, obviamente, de quando tens o público a encher a sala e a bater palmas, isso às vezes não quer dizer nada, palmas, não é? Não quero mesmo dizer nada, porque as pessoas são muito simpáticas. Pronto, olha, estás a ver, isso era uma coisa que eu acho que nós devíamos voltar aos velhos tempos de, às vezes, há projetos que mereciam umas valentes pateadas, não é? Eu não consigo entender, o público de facto é muito... Há muito trabalho a fazer desse ponto de vista, do público também exercer esse poder que tem e essa exigência que tem. Na maior parte das vezes tu sentes que há espetáculos que as pessoas estão a apanhar uma seca, dormem, mexem nos telemóveis e depois no fim toda a gente se levanta e batem palmas. E também é um sítio onde às vezes as pessoas querem ser vistas, mas a maior parte do público, eu acho, e a experiência que eu tenho no teatrão é de facto de pessoas que estão ali muito a saber o que é que, para onde é que vão, não é? Sim. Embora haja aqui um trabalho agora de programação do teatro que é diferente. Apesar de tudo, é um trabalho diferente daquilo que são as criações do teatrão. Sendo essa relação não completamente honesta, muitas das vezes, quando é que tu te percebes, seja enquanto encenadora ou atriz, tirando obviamente veres que o público pode estar enfadado, etc., mas quando é que percebes que efetivamente há um apreço genuíno pela peça? Às vezes são coisas que acontecem já depois da peça? Às vezes são coisas que acontecem depois da peça, às vezes são pessoas que escrevem e que nos dão conta do que pensaram ou do que acharam. Eu também não gosto muito quando as pessoas têm logo que falar no fim do espetáculo e há aquelas conversas logo no fim que o público ainda está meio atordoado e já lhe estão a pedir para dizer e não interessa muito se as pessoas dizem gostei, não gostei, isso para mim não vale propriamente nada. Tu sentes a energia. Quando estás em cena é muito difícil enganar-te. É muito difícil enganar-te. Eu acho. Porque tu percebes sempre quando as pessoas desligam, quando tu perdes o público. E quando ganhas. E é muito difícil às vezes, quando perdes, voltar a fazer com que o público entre na proposta e entre naquele diálogo e entre naquele trabalho. Portanto, não há muito por onde nos enganarmos. O público infantil, então, esse é tiro e queda. Esse é mais honesto, não é? Não tem esse filtro. Mas eu não sei precisar assim bem quando é que... Eu acho que... nem é um caminho sem espinhos. Sim. Há coisas que correram muito bem, há coisas que para mim foram espetáculos incríveis e que tiveram pouquíssimo público. Eu nunca mais me esqueço de um texto do Pedro Eiras que foi feito pelo António Fonseca e pela Cláudia Gaiolas no Museu dos Transportes, uma encenação do António Mercado que teve pouquíssimo público. Pouquíssimo público. E eu não sabia o que é que havia de fazer. Porque eu achava que... Claro que as pessoas não sabiam. Ainda hoje a maior parte das pessoas não sabe onde é a Oficina Municipal do Teatro. O trabalho de afirmação de um projeto numa cidade é uma coisa muito difícil e que tem que estar sempre
a ser feito. Há muita gente. Não dá para descansar, não é? Não dá para descansar e eu acho que houve mesmo espetáculos muito bons que nós não conseguimos. O tempo do Museu dos Transportes, por exemplo, foi um tempo de profunda aprendizagem e de muita angústia. Por exemplo, dessa angústia de levar o público para lá? Sim. Sim. Uma coisa é tu fazeres espetáculos marcados com escolas, outra coisa é abrir a porta e ficar à espera e fazeres com que o espetáculo funcione. E também eu acho que do ponto de vista da comunicação, da divulgação, o teatro evoluiu imenso, mas evoluiu no sítio certo. Não é a quantidade de material que tu fazes, nem o dinheiro que tu... nem é assim tanto o dinheiro que tu gastas, até porque hoje em dia nós não produzimos mais material, mas há ali um efeito de tu teres muitas vezes que ter temporadas um bocadinho maiores para fazer com que o efeito tu passa a palavra possa funcione. Resultar. Foi muito assim com o Círculo de Giz Caucasiano, por exemplo. Eu lembro-me perfeitamente, acho que éramos pai uns 18 em cena. Fizemos espetáculos para 4 pessoas no Museu dos Transportes. Foi um sucesso, as últimas semanas esteve sempre cheio, mas houve dias, até porque as condições do museu eram tão difíceis, era um frio tão intenso, que aquilo era duro para toda a gente, para quem fazia e para quem assistia. Portanto, as coisas são complexas, sempre. E às vezes, e hoje em dia, no Teatrão é uma sala pequena, não é? Estamos a falar de 120 lugares. E eu acho que tem o tamanho ideal para nós podermos fazer temporadas, que são temporadas que permitem que os espetáculos cresçam, que o trabalho de interpretação e o trabalho de encenação se afine, e que façam temporadas boas, mas é sempre difícil. Tu tens que preparar muito bem as coisas para garantires que aquilo pega. Não tão difícil, lá está, como nessa altura. Não tão difícil, mas difícil sempre. Falando de momentos difíceis, e acho que convém também marcar esse momento, 2015 é se calhar um dos anos mais complicados para o Teatrão, não é? Ou pelo menos 2015 e ali os anos à volta, não é? Porque a situação não se resolve logo ali, mas obriga o Teatrão a fazer cortes, mesmo com algum tipo de apoio que acaba por receber da Câmara e mesmo o apoio pontual da DG Artes, se não me engano. Como foi viver esse tempo enquanto diretora artística, ter que tomar determinadas decisões difíceis, presumo eu, para garantir que a companhia sobreviva? E chegou mesmo a avançar a hipótese, já agora, de se ponderar fechar portas ou não? As decisões no Teatrão, apesar de... Pronto, eu nestes anos liderar o projeto, mas elas nunca são... Elas são sempre... Do grupo e são sempre discutidas, pelo menos do grupo, da direção, das pessoas que têm responsabilidades na associação e que estão na estrutura fixa. Eu nunca vivi uma situação fácil do ponto de vista financeiro no Teatrão, desde que cheguei, nunca. Nunca foi uma situação que desse para respirar. Eu acho, porque vamos lá ver, se nos primeiros anos era fácil gerir o projeto desse ponto de vista, porque havia 2 produções, os atores eram contratados para aquele tempo, havia apoio do Estado Central, também havia algum apoio do município e havia as receitas de temporadas muito boas feitas com a comunidade escolar, mas à medida que o projeto vai evoluindo, vão-se criando outros projetos que vão gastar algum dinheiro e essa gestão, o crescimento da estrutura não foi o crescimento do financiamento. E houve coisas que se calhar a gestão financeira não permitiria que tivessem sido feitas e foram. E também por isso essa abertura do próprio Teatrão
e muito trabalho que foi feito pelas pessoas que lideravam o teatro nessa altura, que foi feito pro bono, que foi feito para ajudar a estrutura, mas há de facto uma altura em que os concursos não nos correm bem e depois um atraso na abertura do ciclo seguinte e o resultado negativo no concurso a seguir, que se não fôssemos repescados o teatrão tinha acabado, de facto, porque todas as pessoas, e eram muito poucas, as que trabalhavam na altura no teatrão, todas as pessoas pagavam para trabalhar, basicamente. Ficámos todos endividados, trabalhámos sem receber muito tempo. Durante quanto tempo? Era meio intermitente, mas esta situação foi uma situação de mais de um ano. Não foi tudo seguido, não é? Havia fases. Uhum. Depois acumulavam-se, depois não conseguíamos pagar com regularidade as nossas responsabilidades, quer com as finanças, quer com a segurança social, e tudo se tornou uma grande bola de neve muito difícil de gerir e foi muito complicado, sim. Por isso, a partir daí houve alguma necessidade de mudarmos um pouco a organização interna das coisas e recuperámos muito lentamente. Neste momento tem um apoio a 4 anos, certo? Sim, que podem ser 8. Que podem ser 8, ou seja, de alguma se forma... não mudar. De alguma forma há uma certa ideia de estabilidade. No entanto, lá está, ou seja, a qualquer novo ciclo há sempre esta coisa de um novo ciclo, uma nova fase de candidaturas em que o orçamento, imaginemos, seja cortado, é sempre um aviso ou um alerta de um possível fim, ou seja, é sempre uma situação mesmo assim, mas sabes que isso, nunca dá para descansar por completo. Mas sabes que isso para mim não dá para descansar, mas ao mesmo tempo, como é que eu te ia dizer? Não quero parecer... Também não queres descansar? Não quero parecer... Assim, eu acho que tem que haver obviamente uma estabilidade financeira, tem que haver uma estabilidade de trabalho, as pessoas têm que ter contratos de trabalho, hoje em dia toda a gente tem, nós organizamos as coisas de uma maneira completamente diferente, mas a luta por esses direitos ou por essa ou por esse... E há muita coisa para fazer, quer dizer, o dinheiro que neste momento existe no orçamento de Estado para a cultura não chega, nós sabemos que não chega, continua a haver muita gente fora dos concursos, portanto essa luta e esse olhar atento e esse trabalho não tem fim nunca, não é? É como o trabalho com a democracia, não tem fim. Nós, quando achamos que está tudo ganho, estamos a ver o belo estado em que nós estamos, porque achamos que as coisas não correm perigo. Nós trabalhamos com o risco sempre. E de facto, essa área é uma coisa que tem que ser trabalhada regularmente. Os municípios, não é? Mudam, as pessoas que estão à frente dos projetos mudam, os governos mudam e nós temos sempre que fazer prova de vida. Falaste da questão da necessidade de afirmar, até do ponto de vista institucional, afirmar um projeto de teatro em Coimbra também é frustrante numa ideia de visibilidade nacional que esse projeto tem, ou isso não é uma coisa que sequer te preocupe? A mim não me preocupa nada. Desculpa. Sim. É que não me preocupa nada. Não, mas é que já houve uma altura em que me preocupou muito. Houve uma altura que eu achava que as pessoas todas de Lisboa, do Porto, principalmente de Lisboa e do Porto, deviam reconhecer o nosso trabalho. Eu acho que muitas pessoas reconhecem, aliás, há muita gente que vem de fora ver os nossos espetáculos, mas a mim o que principalmente me preocupa é a cidade e a região. Eu acho que nós temos um contrato com esta cidade e com estas pessoas,
ao gerirmos um teatro aqui, ao receber financiamento que é de todos, das pessoas desta cidade, deste município. Agora, é óbvio que quando temos bons resultados a vários níveis, ou quando nos convidam para ir a determinados sítios, ou falar, ou reconhecer os nossos projetos como projetos importantes e com resultados positivos, obviamente que isso é importante para todos nós, mas não anseio pelo reconhecimento na televisão ou nos programas não sei o quê, ou da pseudo-elite cultural. A mim, fundamentalmente, e acho que isto tem muito a ver com a minha raiz e com a forma como eu me posiciono na vida, para mim o que eu quero é que o público, todo o público, possa ver os nossos espetáculos. Isso é aquilo que verdadeiramente me preocupa. Nomeadamente o público. Sempre que dou um passo para qualquer sítio, vejo sempre que há uma data de gente que não conhece o Teatrão, que nunca foi, que não sabe onde é que é a oficina municipal do teatro, que nunca viu nenhum espetáculo nosso. Estou a falar aqui da cidade. E portanto há muito trabalho. Eu não me preocupo muito com... E, por exemplo, das pessoas que não vão ao teatro e que poderiam ir e que passaram a poder ir, por exemplo, tem sido feito um trabalho também nos últimos anos no Teatrão, na questão do acesso, nomeadamente de pessoas cegas ou pessoas surdas, não é? Quando é que surge essa vontade e essa sensibilidade também para trabalhar, para abrir as portas nesse caminho? Ou seja... Surge muito tempo antes. Para mim, eu falo muito sobre isto porque eu tenho lido, o Teatrão neste momento faz parte da rede de teatros com programação acessível, é sócio da Acesso Cultura, temos participado numa data de fóruns, temos recebido formação, temos estudado várias coisas, lido muitas coisas, mas esta questão da acessibilidade, ela na verdade... tem a ver com isto tudo que estávamos a falar antes. Se as pessoas não têm dinheiro ou não valorizam porque não aprenderam, porque nunca foram, porque não têm transporte público para poder vir ao centro da cidade ver um espetáculo, para mim tudo isso é acessibilidade. Ou seja, as condições, na verdade o que estamos a falar é de classes. Na verdade o que estamos a falar é desigualdade social, que depois gera uma data de outras coisas. As pessoas portadoras de deficiência trazem para além desse problema, na sua grande maioria, todos os outros. Não têm emprego, não têm uma estrutura muitas vezes familiar de apoio e depois não têm espaços acessíveis, não têm informação, não têm uma mediação que lhes permita saber das coisas e usufruir delas quando elas existem. E, portanto, há muitíssimo trabalho para fazer, mas o que o Teatrão tenta fazer, seja com o projeto Banda à Parte, seja com o A Meu Ver, não é? Esse que estavas a falar sim. Dos cegos, todos os projetos parties que já fizemos com a Fundação Carlos Gulbenkian, os projetos com as comunidades, na verdade, todos eles têm a ver com acessibilidade. Tem a ver com esta ideia de que há alguma coisa que me inquieta ali naquele sítio e que eu vou trabalhar com aquelas pessoas porque a relação com o teatro deve falar também sobre essas questões, sobre esse mundo desigual. Achas que ainda se está num momento talvez demasiado inicial nesse aspecto, ou seja, pensando na cultura no geral em Portugal e na questão da acessibilidade e do acesso à cultura, tem-se feito pouco nesse sentido? Há poucas estruturas sensibilizadas para caminhar nesse sentido? Ou ter serviços de audiodescrição ou de língua gestual, ter serviços num teatro, seja um teatro municipal que apenas faça programação, ou um teatro como no nosso caso, que é uma estrutura de criação que gera esse teatro. Tu teres apenas os serviços não serve de nada, porque as pessoas, a maior parte das vezes, elas não vão por si ao teatro. O trabalho de mediação e de aproximação dos públicos é absolutamente fundamental. E é um trabalho que depois tem que continuar a ser alimentado. Para ti não há outra forma de pensar o teatro que não seja
enquanto criação coletiva? Não. E porquê? Não, porque o teatro, o que a mim me entusiasma no teatro é, de facto, ser um exercício coletivo, porque é um exercício de cidadania, é um exercício é uma esperança, é um exercício otimista de dizer que as pessoas se conseguem entender todas e caminhar para a construção de alguma coisa. E acho que não pode haver modelo mais inspirador para viver. O que é que te move hoje a fazer teatro? Ou seja, já fazes teatro há muitos anos? O estado do mundo, meu Deus. Eu fico muito angustiada com o teatro que eu vejo hoje em dia. Porquê? Porque acho que estamos num sítio... Tenho muita dificuldade em reconhecer, em ter interesse na maior parte dos projetos de teatro que vejo, a verdade é essa. Mas porquê é que não tens interesse? Achas que se caminha para um... Porque o teatro precisa de voltar, não é de voltar, mas precisa de encontrar uma forma de discutir com maior complexidade aquilo que se passa no mundo. Não, a maioria, se nós virmos o que está em cartaz, por exemplo, hoje no país, digamos assim, em Lisboa ou no Porto, nós vamos encontrar propostas muito parecidas. E porquê que isso acontece? Porque a maioria, não sei, mas eu penso porque as pessoas acham que o lugar do teatro hoje é um lugar muito tomado pelas questões identitárias, por exemplo. Nada contra, mas o que eu estou a falar é perdemos alguma capacidade em que a sofisticação e a complexidade da dramaturgia, do trabalho de ator sejam o fundamental. Perdemos também alguma noção da importância da ficção na nossa vida, e eu não estou a falar de entretenimento, estou a falar da ficção. Estou a falar da ficção para discutir o mundo, mas que também, claro, não tenho nada contra o entretenimento. Mas há um sítio, eu acho que neste momento, se me permites ser bastante direta, muito raso, muito pouco interessante a maior parte das propostas que se vê. E isso aflige-me bastante. É muito difícil eu perceber mesmo, e não estou a falar de espetáculos, não estou a falar só a nível nacional, eu estou a falar, quer dizer, no estado em que o mundo está, com os problemas todos que nós percebemos da ascensão da extrema-direita, das guerras, do esboroamento absoluto do projeto de uma Europa em que as pessoas com valores que, desde a forma como nós tratamos os refugiados e os trabalhadores imigrantes, é a antítese daquilo que me parece que foi sonhado no início da construção desse projeto. O que me parece é que a complexidade do momento em que nós vivemos, eu acho que os artistas e o teatro em particular têm que fazer uma reflexão também na forma como hoje em dia propõe esta discussão ao público. Tem falhado na forma como lê o mundo, como lê as dinâmicas sociais, ou por outro lado acentua ideias de pôr pessoas em determinadas caixinhas e fica tudo resolvido dessa forma? Sim, eu acho que hoje em dia há vamos lá ver, acho que a esquerda não tem conseguido discutir, construir uma alternativa que não seja de pôr as pessoas todas nessas caixinhas. Não há um projeto que nos una de combate àquilo que está a acontecer no mundo. Parece que perdemos como sociedade a capacidade de dialogar e de discutir como é que vamos lutar contra esta situação. E parece-me que o teatro também não está a conseguir propor, não é? Os artistas têm aqui um bocadinho ou das lutas de classe. Sim, o teatro tem aqui tem sempre esta, e os artistas de forma geral, eles veem coisas mais cedo, eles abrem caminhos, eles sempre foram, os movimentos artísticos sempre foram isso, não é? Sempre romperam, sempre criaram algum tipo de possibilidade e de caminho, apesar de
às vezes com grande estrondo. Sim. Mas a mim o que me parece é que estamos muito moles. Falaste de movimentos artísticos, faltam movimentos artísticos? Há movimentos artísticos? Parece-me que faltam, eu não Ou seja, consigo. sentes que as pessoas andam também um pouco à deriva? As pessoas andam à deriva por vários motivos, não é? Ou pela precariedade que têm que fazer 300 mil coisas e não conseguem ter tempo para, mas isso, ou porque não se sentem acompanhados, não é? Nós vivemos num profundo individualismo. Há pouco falávamos da ideia de coletivo e do teatro ser uma arte que só se faz coletivamente, mas a verdade é que de há muitos anos para cá é muito difícil tu teres companhias de teatro que já quase não existem, por exemplo, ou estruturas com mais de 2, 3 pessoas, não é? Esta ideia de toda a gente circular de projeto em projeto ou andar a saltitar de um sítio para o outro não permite que esse lastro se desenvolva e se construa, então é muito difícil. Depois, por outro lado, acho que é mesmo a capacidade de nós aprofundarmos as discussões, de nós nos metermos também mais na política, de nós, quer dizer, a arte e a cidadania são duas coisas muito que se alimentam, não é? Mas há algum receio de tocar nessa questão ou de ser associado? Eu não sei se é, se é receio, acho que é mesmo uma falta de consciência. É a mesma coisa que tu falares hoje em dia com os miúdos sobre o antes do 25 de Abril ou sobre o 25 de Abril ou sobre os anos 80, não é? Essa transmissão, essa memória, ela não passou. Ela não passou e para a maior parte das pessoas. Agora, é óbvio que eu também acho que há muito a rever do ponto de vista da formação dos novos artistas, das escolas, da forma como as pessoas entram no mercado de trabalho, na maneira como elas começam a fazer os seus percursos, mas sinto sempre, parece que as pessoas têm muito pouco a dizer. Mas ao mesmo tempo também dizem muita coisa, não é? Ou seja, eu por acaso até tinha aqui uma pergunta que era o que é que o teatro poderia fazer perante uma sociedade mais individualista, mais consumista, mais narcisista, mas daquilo que temos falado também parece que o teatro acabou por absorver todas essas características da sociedade e o que faz também sentido de alguma forma, não é? Não está à parte. Não está à parte, porque tu nunca viste tantos espetáculos que partam de biografias, dramaturgias em que são quase manifestos, não é? Seja sobre as mulheres, seja sobre as questões de género, seja sobre as questões de racismo e xenofobia, e é claro que sim. Agora, mas ao mesmo não podem tempo ser umas coisas contra as outras, tudo faz parte, não é? A minha questão é que eu não me identifico nada com a maior parte dos espetáculos e das propostas que eu vejo, elas são mal trabalhadas, as dramaturgias são mal cozidas, o trabalho de ator não é... E parece que basta eu chegar em cima de um palco e eu estar ali e dizer eu sou isto ou aquilo, eu tenho X anos e a minha vida foi muito difícil para valer tudo. E não vale. E ao mesmo tempo isso depois, ou seja, pensando até aqui numa lógica extrativista, que é a indústria em si extrai isso, a partir do momento em que está extraída a história pessoal já não interessa mais, não é? Siga para a próxima. Pois, mas para mim muito sinceramente o teatro não é isso. E tem hoje desafios enormes que ao mesmo tempo a angústia com que tu lês o tempo presente e a angústia com que tu pensas
o que vai ser este ano e os próximos, o que nos vai acontecer, seja do ponto de vista macro, não estou a falar só de Portugal, mas seja do ponto de vista macro ou do ponto de vista mais local ou nacional, essa angústia, claro que nos alimenta criativamente e diz-nos assim, bem, mas agora eu tinha planeado no plano do sustentado, da Direção-Geral das Artes, fazer esta peça, mas eu agora já não acho nada que é isto que se tem que fazer, tem que se fazer outra coisa. E se fizéssemos, e se acontecêssemos, não é? A nossa cabeça está sempre a pensar, porque nós estamos sempre a reagir, nós estamos sempre a falar... Estamos sempre a falar das coisas que se estão a passar, da forma como descobrimos que a maioria das pessoas vive numa profunda angústia não é? Hoje estava lá a ver as fotografias do Centro de Documentação por causa das campanhas do MFA, por causa de um trabalho que vamos fazer, mas o que é engraçado é que são as fotografias de quando nós éramos pequenitos, toda a gente se ria, não é? Há uma profunda alegria. Hoje ninguém tem uma perspectiva positiva em relação ao futuro. E isso não pode ser. É aí que o teatro também pode entrar? Ou seja, O teatro tem que entrar porque o teatro tem que entrar e não é só de dizer que vai ser tudo espetacular, vamos fazer agora tudo aqui com brilhos e purpurinas e fazer uma alienação coletiva. Não é nada disso, mas é dizer assim, nós temos que saber onde estamos e temos que ter confiança na nossa capacidade de transformar as coisas. Que é difícil. Eu tenho muita memória, não é? Tenho muita memória desse arranque do Portugal Democrático. Tenho muita memória, principalmente porque alimento muito disso para um lado, a nossa família, as pessoas que fomos perdendo, quer dizer, nós alimentamos-nos dessa memória para elas continuarem connosco, mas porque, de facto, há uma diferença muito grande na maneira como nós encaramos o futuro. E a liberdade que nos foi dada para crescer, para errar, para fazer asneiras, para ir para a frente, para arriscar. E hoje, por um lado, toda a gente tem muito medo de errar, toda a gente está em competição absoluta o tempo todo. E está demasiado cansada para sonhar. Está demasiado cansada, estafada e com vontade de se alienar de tudo porque já não aguenta. Então... O teatro o teatro tem que o ser espaço tem que ser aquele sítio onde nós nos... Por um lado também de comunhão, não é? Ou seja, estão ali as pessoas... De encontro, da Assembleia. De dizer, olha... estamos todos na mesma situação, mas isto tem que ser discutido. E o teatro tem essa capacidade de nós nos vermos através de uma ficção que muitas vezes é muito mais clara do que a nossa vida, não é? E isso é muito interessante, é um fenómeno muito interessante. Se os espetáculos são bons, nós estamos sempre atentos. Se os espetáculos são bons, se os atores nos conseguem tocar, nós estamos a rir, daqui a bocado estamos a chorar, depois estamos enervados, depois há coisas que não compreendemos, mas vamos para casa a pensar que raio queria ele dizer com aquilo. Quer dizer, é um carrossel que eu acho... eu já tive as sensações mais incríveis a ver espetáculos e coisas que me marcaram profundamente e que mudaram a minha vida. E, portanto, eu acredito profundamente nesse espaço como um espaço de encontro e de discussão. E é isso que eu acho que nós tentamos fazer. Agora, é difícil, é muito difícil fazer isso. É muito difícil mesmo. Obrigado, Isabel. Até uma próxima. Obrigada. Cá Dentro Inquietação é um programa realizado e editado por mim, João Gaspar, e produzido pelo Teatrão. Todas as entrevistas foram gravadas no estúdio da Rádio Universidade de Coimbra. A música usada é da autoria de Kevin MacLeod.